Em 1958, Tennis for Two foi feito com osciloscópio pelo físico William Higginbotham. Ele foi feito não com a intenção de, vou aqui revolucionar a indústria de entretenimento, mas com uma ideia para poder entreter alguns pilotos que iam passar muito tempo dentro de uma nave. Em 1961, Space War foi criado, o primeiro jogo feito com a intenção de revolucionar a indústria de entretenimento. Foi criado por estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Basicamente, duas naves trocavam tiros e desviam de um grande buraco negro. Em 1970, o engenheiro Nolan Bushell, com a ajuda de Ted Dabney, cria o Computer Space Console, que se conecta à TV e é, basicamente, o primeiro fliperama já criado. Em 1971, Pong foi criado e é o primeiro fliperama operado a moeda. Ele foi instalado na Universidade de Stanford. Nolan Bushnell adaptou o seu jogo Space War, que foi criado em 1961, e para que ele rodasse nessa máquina de fliperama. Em 1972, o console Magnavox Odyssey foi o primeiro feito para ser conectado ao televisor. Ele era analógico e movido a bateria. Em 1976, o console Fairchild Channel F foi outro console criado e ele revolucionou o mercado no sentido que ele foi o primeiro que trabalhava com cartuchos de jogos. Em 1977, o famoso Atari é criado e também o Asteroids, que é um jogo que ficou muito famoso por causa do seu sistema de registro das melhores pontuações dos jogadores. Em 1980, o Pac-Man foi criado, talvez o mais famoso jogo arcade até os dias de hoje, não há quem não conheça. Entre 1981 e 1985, dois jogos muito importantes foram lançados. Donkey Kong, que introduziu o personagem mais icônico dos videogames, o Mario, e em 1975, o Super Mario Bros., que é o primeiro jogo solo do Mario, ambos pela Nintendo. Em 1976, a Nintendo lança Super Mario Bros., Metroid e Kid Icarus, além de Legend of Zelda, que é um dos RPGs mais famosos da história. Na mesma época, a Sega lança Maze e Alex Kidd. É importante lembrar que em 1986, a Nintendo e a Sega estavam numa constante rivalidade. Era muito comum que elas, bem na cara, lançassem slogans um contra a outra, como por exemplo, Sega Genesis does what Nintendo don't. Basicamente, uma tradução seria Sega Genesis faz tudo que a Nintendo não faz. E era bem na cara mesmo, eles brigando um contra o outro, duas crianças. Continuando a saga da rivalidade entre a Sega e a Nintendo, ambas lançaram, em 1979, dois consoles, Game Boy e Mega Drive. Em 1977, Street Fighter foi criado, um dos jogos de luta mais clássicos. Também foi lançado Mega Man, um dos jogos de plataforma 2D mais conhecidos, e Final Fantasy, uma enorme franquia de RPGs que ultrapassou a mídia de games para filmes, séries e etc., possuem vários títulos. Em 1991, nasce Sonic the Hedgehog, clássico de plataforma, e que foi colocado como rival principal do Mario. Em 1992, temos como menções honrosas Wolfenstein 3D e Mortal Kombat. Em 1993, lançou o jogo Doom, um dos pioneiros em FPS e narrativa de horror. Em 1994, o PlayStation, oficialmente abreviado PS, foi o primeiro console de videogame fabricado pela Sony. Em 1994, nós temos o que é considerado o primeiro jogo mobile, que seria o Tetris. Em 1996, nós temos o lançamento de Pokémon, um jogo casual que envolveu todas as faixas etárias e promoveu a interação entre consoles diferentes e portáteis. Em 1994 até 1996, nós temos jogos importantes como Earthbound, Super Mario 64, Resident Evil e Tomb Raider. Em
Entre 1997 e 1999, 3 jogos de destaque foram lançados. O primeiro deles sendo Grand Theft Auto, o famoso GTA, extremamente conhecido. O Half-Life, que implementou uma física nunca antes vista nos jogos. E Silent Hill, que é um clássico de terror e horror. Em 2000 também foi um ano muito atarefado pela indústria de jogos. Nós temos The Sims, que foi um jogo casual de simulação que atraiu até um público que não tinha interesse em jogos antes. Nós temos Diablo 2, temos Counter-Strike, ou CS, um jogo competitivo que reuniu muitas pessoas em locais públicos ou em grupos online para jogarem juntas. Como lançamentos desde 2001 até 2003, nós temos Fatal Frame, Warcraft 3, que é um jogo de civilização e estratégia mais marcante, dando origem ao maior MMORPG que já existiu, livros, HQs e um filme. Temos Battlefield e Dota, que popularizou muito o gênero de MOBA e mesmo sendo apenas um mapa para Warcraft 3 no início, se tornou um jogo independente quando a Valve comprou seus direitos e lançou Dota 2, se tornando um dos maiores jogos competitivos. Quanto a Fatal Frame, que eu mencionei no início dessa lista, ele realmente não deveria muito estar aqui, ele não é tão reconhecido assim. No entanto, eu gosto muito de Fatal Frame e acho que traz pontos de jogabilidade muito interessantes. Entre 2003 e 2004, nós temos Call of Duty e World of Warcraft, que foi o maior MMORPG que já existiu, ganhando expansões e atualizações constantes que imortalizam o jogo e o revigoram, o tornando um jogo atual, mesmo que ele já tenha 14 anos. Em 2005, nós temos o lançamento do Xbox 360, que trouxe alta definição e acesso à internet. Como menções honrosas do ano de 2005, nós temos Guitar Hero, God of War e Shadow of Colossus. Em 2006, nós temos o lançamento do PlayStation 3 ou PS3 e o Wii, que foi muito importante, pois promove uma maior interação entre o jogo e o jogador. Em 2007, nós temos os clássicos BioShock, que é um dos meus favoritos pessoais, e Assassin's Creed. Em 2009, marca o lançamento da primeira versão de Minecraft, que simplesmente se tornou um hit mundial, em parte por causa da colaboração de youtubers, e também lançou League of Legends, que é o jogo multiplayer mais jogado no mundo. Em 2010, nós temos o lançamento de Limbo, que preparou o mercado de jogos indie e popularizou essa forma de lançar jogos. Em 2011, nós temos Dark Souls, um RPG com uma dificuldade que não se tinha mostrado antes no estilo, e também Skyrim, um dos RPGs que mais marcou a história, sendo mesmo assim só um dos sucessos dessa série. Foi relançado em diversas versões e consoles, continuou com ótimas vendas e ainda esperando sua sequência. Em 2003, nós temos The Last of Us, um dos melhores jogos já criados e muito premiado, principalmente pela sua gameplay e narrativa inconvencional. Por fim, em 2015, temos o jogo Undertale, que é do gênero indie e trouxe mais reconhecimento para o gênero. Temos The Witcher 3 Wild Hunt, que foi simplesmente o jogo mais premiado da história. E, por último, Life is Strange, que, embora não trouxe novidades em termos de jogabilidade, é um dos poucos jogos atuais que mostra personagens LGBT não fetichizados com uma imagem positiva. E esse é o fim da linha do tempo por enquanto, mas espero que nós, alunos do EAD de Jogos Digitais da Redentor, possamos fazer parte dessa linha do tempo em breve. Até a próxima!